Olá, meus queridos alunos que trabalham com licitação, os consultores, as pessoas que estão pretendendo a trabalhar com licitação. Como nós todos estamos sabendo, a nova lei de licitação ela já está prestes a vigorar. Então, não há mais estratégia de deixar, de protelar, de procrastinar, para que você possa estudar a licitação, para que você possa aprender um pouco sobre licitação. Tanto para o fornecedor como para o consultor, o mais importante de tudo é você entender a lei. E uma das coisas que me chama mais atenção no procedimento licitatório é o contrato. Não é isso? Porque quando o governo quer comprar algum item, algum bem, ele vai, publica o edital, especifica a modalidade de licitação que ele quer, mas lá nos anexos do edital, ele coloca o quê? O contrato. Não é verdade? Então, esse contrato é que vai assegurar para o fornecedor a entrega do bem que ele ganhou, tá? E se esse contrato estiver irregular, o fornecedor vai ter problema, o consultor vai ter problema e a administração pública também vai ter problema. Então, contrato irregular é um problema para a licitação. E eu enumerei aqui nas minhas pesquisas, nos meus estudos, algumas irregularidades que acontecem nos contratos. Dentre elas, nós temos o sobrepreço e o superfaturamento. Ou seja, na nova lei de licitação, não vai ser permitido preços extrapolados. Porque as licitações na nova lei de licitação ocorrerá na forma de pregão, onde vai ser um procedimento mais rápido. E o superfaturamento também não vai ser permitido. Por quê? Porque as empresas, a administração pública, vão comprar sempre dando prioridade para o menor preço, tá? Ou seja, há necessidade, na nova lei de licitação, de produtos, certo? Que tenham acessibilidade e tenham preços baixos para que eles sejam vendidos para a administração pública. Não haver as irregularidades graves nos projetos básicos também não vão ser permitidas. Execução orçamentária irregular, projetos básicos inexistentes, fictícios que estão só no papel, ausência de edital e de critério de aceitabilidade de preços máximos, acréscimo no valor contratual ao limite legal, contratação sem regular licitação, não vai mais ser permitido, desvio de finalidade, o edital pede para a compra de um item e a finalidade é outra, reajustamento irregular, porque no contrato tem que estar estabelecido um reajuste, se é anual ou semestral, a porcentagem do reajuste, tudo tem que estar estabelecido no contrato, certo? A ausência de planilha orçamentária também é uma irregularidade. E execução, ou seja, pagamento de serviços não previstos no contrato. Tá? Então, essas são algumas das irregularidades que nós podemos encontrar nos contratos, certo? Dentre dessas irregularidades, nós podemos observar que existem hoje em dia contratos e contratos. Então, o fornecedor, como consultor de licitação, ele precisa entender o que é o contrato. Ele precisa saber que o contrato é a alma do negócio. O contrato, ele precisa ser visto a irregularidade antes de finalizar o procedimento licitatório. Não será permitido erros no contrato após a assinatura deles. As irregularidades, elas devem ser vistas no momento
lá na hora que é publicado o edital. Ou seja, um dos problemas muito graves que ocorre nos procedimentos de licitação é o fracionamento da despesa. Ou seja, há essa previsão que o orçamento ele deve ser feito antecipadamente pela administração pública. E esse fracionamento da despesa é caracterizado pela divisão da contratação de compras. Então, esse fracionamento de despesa também não será permitido, certo? No caso de inexigibilidade indevida, quando é que ocorre uma inexigibilidade indevida? Quando não existe um fundamento na lei. A inexigibilidade, ela vai ser permitida na nova lei, só que ela deve estar fundamentada de acordo com a nova lei, assim como ela deve ser fundamentada de acordo com a lei anterior, que era a 8666, tá? Ou seja, é necessário que você tenha a ideia que os preços de mercado, eles não podem ultrapassar, tá? Ser superiores àqueles que está na atualidade. Então, você não pode vender seringa para o governo, tá? Com preços exorbitantes, porque o governo tem dinheiro para comprar. O governo só abre um edital de licitação quando ele tem dotação orçamentária e quando ele tem dotação financeira. E a administração pública, ela é obrigada a fazer pesquisa de mercado até pelas notas fiscais, tá? Então, se a administração pública não tiver um setor de planejamento em que ele faça todos os procedimentos adequados antes da publicação do edital, o contrato também vai haver problema, certo? A comissão de licitação, no caso, ela é responsável pela absorção de todas essas informações que tem no edital. E a comissão de licitação, vocês têm que entender que ela não é responsável pela elaboração do edital, como também o pregoeiro, ele não é responsável pela assinatura do edital, tá? A ausência de publicação nos grandes nomes, nos sites de organização da instituição é primordial. Você não pode publicar um edital, a instituição não pode publicar um edital em que não haja a publicação grandiosa daquele bem que ele vai comprar, tá? E outro erro grave também que a administração pública pode acontecer é o descumprimento dos prazos dos recursos, ou seja, dá um prazo de 2 dias, dá um prazo de 3 dias, e aí a instituição não obedece aqueles prazos recursais que está no edital. Tudo o que está no edital é lei, e tudo o que está no edital precisa estar regido com a lei nova de licitação. Nenhuma justificativa de recurso pode ser feita com a lei desatualizada. Eu não posso justificar um recurso, uma impugnação ou um esclarecimento com uma lei que não exista, tá? Ou seja, é necessário também ter um mínimo de licitantes. Eu não posso fazer um edital com um só participante, com 2 participantes, porque é necessário que haja grandes empresas que possam colocar preços diversificados para que a instituição possa contratar bens com diversidade de preços, tá? Nesses casos, empresas únicas, é só nos casos de inexigibilidade, tá? É necessário também, nos contratos, você entender que todo contrato, quando ele é assinado, o fornecedor deverá cumprir todos os prazos estabelecidos no contrato, como prazos de entrega, como local de entrega, dia de entrega, a característica do bem que ele está sendo cotado. Então, o fornecedor ele não pode entregar aquilo que não está no edital, porque isso vai ser passível de anulação e de interrupção do contrato, tá? É necessário também que a administração pública informe para o fornecedor
todas as características de pagamento, o quando vai comprar, que dia vai pagar, por onde vai pagar e qual conta o fornecedor deve receber aquilo que ele está fornecendo para a administração pública, tá? E é lá na especificação, lá no início do edital, é que o fornecedor vai entender o que é que a administração pública quer comprar. Então, se a administração pública não especificar tudo detalhadamente, de acordo com como manda a lei, o fornecedor vai correr o risco de entregar um bem que não seja adequado à administração pública. Ok? É preciso vocês entenderem, vocês que estão começando a trabalhar com licitação e vocês que ainda não começaram a trabalhar com licitação, que o consultor de licitação e o fornecedor, o fornecedor que vende para o governo, ele precisa entender tanto da lei como do conteúdo do contrato. Portanto, se faz necessário estudar para entender, para que você não faça um esclarecimento, para que você não faça uma impugnação, para que você não faça um recurso que seja rejeitado pela administração pública. É necessário você ter esse prazo, nós estamos já quase no final do ano de 2022, então não se justifica mais você não estudar, você não aprender, não vá participar de um contrato, não vá participar de uma licitação sem você entender o edital e sem tampouco você entender de contrato. Tá? Então, é necessário você entender pelo menos alguma dessas características que eu acabei de colocar aqui para vocês. Outra coisa bem importante é que você pode também evitar fraude. Porque podem empresas, como as empresas podem participar, qualquer tipo de empresa a nível nacional, de qualquer estado do Brasil, é essencial evitar fraude, tá? Fraude como assim, professora Regina? Uma empresa que seja fictícia, uma empresa que só tem um nome, uma empresa que talvez ela não possa entregar o bem que ela está cotando. Então, a administração pública tem o poder, tá, de fiscalizar essa empresa que venceu o contrato. Assim como o fornecedor tem a obrigação também de fiscalizar o cumprimento do contrato, tá? Então, são duas coisas diferentes. A administração pública fiscaliza o fornecedor até o final do prazo do cumprimento do contrato e o fornecedor fiscaliza como ele vai rastrear, como ele vai receber os prazos que ele tem para receber aquilo que ele está vendendo para a administração pública. É importante você entender que o governo tem dinheiro para comprar. O governo ele prepara o orçamento no início do ano, certo? Ele prepara o orçamento no início do ano de tudo aquilo que ele quer comprar durante o ano. Portanto, o governo planeja as suas compras. E com a nova lei de licitação, vai ser permitido planejar tudo que se quer comprar. E, por conseguinte, o fornecedor e o consultor vai ter condições de se adequar àquele planejamento, de forma que ele vai escolher quais são os editais que ele quer participar. Isso é uma grande controvérsia, isso é uma das grandes novidades da nova lei, o planejamento, tá? E ao cumprimento do contrato é uma das características básicas também da nova lei. Portanto, se você perguntar, professora Regina, qual é a inovação da nova lei? Planejamento da licitação, onde o fornecedor vai ser possível, certo? Onde o fornecedor vai ser possível escolher qual o tipo de licitação que ele quer participar. Portanto, aqui é uma pequena quantidade de conteúdo de licitação que eu quero passar aqui para vocês. Nós temos o Instagram, professora Regina Célia, nós temos o Spotify, professora Regina Célia, como também nós temos o YouTube, professora Regina Célia. Eu estou aqui para lhe ajudar. Clica no botãozinho do YouTube para curtir,
Compartilhe esse vídeo do YouTube para as pessoas que vocês acharem necessário, salva também. E você que está no Spotify, salva, compartilha esse podcast para as pessoas que forem interessadas em entender sobre licitação. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para dúvidas, para qualquer tipo de assunto referente à licitação. Portanto, repetindo, eu sou professora Regina e estou aqui para lhe ajudar. Ok? Obrigada pela participação, compartilha e salva esse podcast, como também esse vídeo que vai estar no YouTube para vocês. Obrigada.